que vocês estejam preparados aí para as informações, né? Nós temos informações aí pelos jornais da Ucrânia, que a Ucrânia atacou o porto de Ust-Luga, na região de Leningrado, na Rússia, durante a madrugada de 14 de agosto. Danificou 2 instalações de processamentos e provocando um incêndio, informou o Estado-Maior da Ucrânia. Ust-Luga é um dos maiores portos da Rússia, no Mar Báltico, e abriga um terminal petrolífero que funciona como um importante centro de exportação de petróleo bruto, né, e derivados. Localizado a oeste de São Petersburgo, longe da fronteira com a Ucrânia, o porto desempenha um papel importante na geração de receita para o orçamento do Estado. O governador regional, Alexandre Dor, relatou anteriormente que a infraestrutura portuária havia sido atingida e que um incêndio estava em curso no porto, em meio a um amplo ataque de drones na região, né, das autoridades. As autoridades afirmaram que 51 drones ucranianos foram abatidos sobre a região de Leningrado. Com a intensificação dos ataques de Kiev à infraestrutura petrolífera russa, o porto de Ust-Luga tem sido alvo frequente de ataques nos últimos meses. As Forças Armadas ucranianas realizaram uma série de ataques aéreos de longo alcance contra o porto de Ust-Luga em março e abril deste ano. A Ucrânia ela tem trabalhado de forma a atacar principalmente a infraestrutura russa. Ela quer causar prejuízos para a Rússia, tornando difícil para a Rússia utilizar a infraestrutura para atacar territórios ucranianos. Não tem sido fácil, porque a Rússia, por mais que a Ucrânia destrua sua infraestrutura, aparentemente, por trás dos bastidores, tem muita gente ajudando a Rússia. Inclusive o próprio Brasil, né, que compra petróleo de lá. Na Ucrânia, a gente vê que os parceiros ajudam a Ucrânia, mas também tem muita dificuldade de assumir uma posição mais séria, que cobre, de certa forma, mais profundamente da Rússia, uma posição de paz. Todos os países parecem que têm medo da Rússia. Até mesmo os Estados Unidos ou tem medo ou tem rabo preso com a Rússia. Porque até mesmo os Estados Unidos vive criando dificuldades para a Ucrânia, para que a Ucrânia combata a Rússia. A gente não entende o que está por trás de todas essas questões. O setor de inteligência, o que está movendo essas decisões americanas. Mas uma coisa é certa: para os Estados Unidos, de certa forma, é interessante que a Ucrânia desgaste o exército russo, que a Ucrânia faça com que a Rússia gaste a maioria das suas reservas de infraestrutura, né, tanques, armamentos, munições, né, fábricas, refinarias. Uma Rússia fraca para os Estados Unidos é bom, porque aí restará apenas a China. Nesse primeiro momento, a China seria o foco dos Estados Unidos caso a Rússia tenha a sua infraestrutura de guerra sucateada. O Irã, nós já temos visto o que os Estados Unidos e Israel têm feito com o Irã. E o Irã tem buscado aí um conflito não só com os Estados Unidos e Israel, mas também com países amigos dos Estados Unidos na região. E com a possibilidade de alguns países se tornarem amigos ou pelo menos tolerantes a Israel, reconhecendo Israel como uma nação livre.
Há outros países que também têm interesses na região, mas que não é falado. Paquistão e China, por exemplo, trabalham muito a questão nuclear para países de sua influência, de seu interesse. Na frente do conflito da Ucrânia, somente quem está lá sabe como que é terrível, como que é combater os russos em frente. Primeiro que para os russos não existe regras de guerra, nem existe leis que delimitam uso de armas proibidas, etc. Os russos, segundo as informações aí dos serviços de inteligência, os russos usam de todos os meios para atingir o povo ucraniano e criar terror e medo. Como, por exemplo, atacar prédios civis, estruturas civis, né, criando terror à população ucraniana, na esperança de que a população pressione o governo ucraniano para que termine a guerra favorável à Rússia, cedendo ali aquela região do leste ucraniano para os russos. O que eu acredito que isso não será feito, né? A Ucrânia não fará isso. Então a gente está aí esperando ver se a Rússia, com as sanções e sofrendo pressões diplomáticas e perdas no campo de batalha, se a Rússia recua e saia da Ucrânia. O que a gente acha que realmente será bastante difícil, né? Mas é uma esperança. E nos próximos meses, acredito eu que será bastante decisivo para o final dessa guerra Ucrânia-Rússia, ou pelo menos uma paralisação nessa guerra. A Rússia não quer, mas ela está vendo que é necessária, porque a maioria da sua infraestrutura está sendo atingida. A Rússia levará, no mínimo, aí uns 10 anos a 20 anos para poder reconstruir tudo que está sendo destruído dentro da Rússia. E ela não esperava e não estava preparada para uma guerra que atingisse o seu território, né? A Ucrânia levou a guerra para dentro do território russo. Então isso criou um problema muito grande para os políticos russos. Vamos ver agora qual que será a decisão desses políticos. Com relação aos Estados Unidos, a Ucrânia tem pedido constantemente aos Estados Unidos, por exemplo, os mísseis Patriot, para poder fazer defesa aérea dentro da Ucrânia. A gente vê uma resistência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos quer uma Rússia fraca, mas não quer uma Ucrânia forte. É o que nos aparenta ser. Não quer uma Ucrânia forte, porque uma Ucrânia forte, eu acho que, pelas ideias dos Estados Unidos, penso eu, tornará a Europa praticamente independente dos Estados Unidos. E isso é ruim para os americanos. Mas vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Essas notícias são baseadas aí no The Kyiv Independent, né? E outras mídias a mais. Quem quiser pode entrar nesses meios de comunicação que verá lá essas notícias e assim eu termino aqui essas notícias para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos.